Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez viemos aqui para resolver mais uma questão da unidade disciplinar Fundamentos de Eletricidade, ok? Nessa questão aqui nós temos o seguinte, ó, três resistores idênticos de R, que é resistência, igual a 30 ômegas, estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é. Então ele quer fazer o cálculo da resistência. Ele quer que nós calculemos aqui a resistência. Nesse caso, nós temos três resistores de mesmo valor, cada um com um valor de 30 ômegas, que vão ser colocados em paralelo. Dessa forma, ele quer que nós calculemos a REC, a resistência equivalente da associação do conjunto desses três resistores. Então, eu vou desenhar aqui, ó, mais ou menos como ficaria. Então, eu tenho aqui um resistor. Aqui eu teria o segundo resistor. E aqui um terceiro resistor. Todos esses resistores com o mesmo valor de resistência. Então, cada um deles possuindo 30 ohms de resistência. Pelo fato deles possuírem a mesma resistência, serem resistores de mesma característica, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso resolver utilizando esse teoreminha aqui para a gente descobrir qual a resistência equivalente desse conjunto de resistores, dessa associação, onde eu sei que REC, certo? Nesse caso, REC seria igual. Como os três resistores possuem o mesmo valor, então eu posso pegar o valor de R. R e dividir por quem? Dividir pela quantidade, vou botar assim, ó, vou botar aqui a quantidade, certo? Então nós vamos ter a quantidade de R's, certo? Ou seja, eu vou escrever aqui por extenso, ó, a quantidade de resistores em paralelo. Ou seja, eu vou dividir o valor da resistência pela quantidade de vezes que ela foi colocada em paralelo, se todos eles tiverem o mesmo valor, todos os resistores possuírem o mesmo valor. Nesse caso, foi dado que esse resistor R equivale a 30, então R vai valer 30 ohms, certo? Dividido aqui pela quantidade de vezes em que ele foi colocado em paralelo. Eu tenho três resistores e os três foram utilizados em paralelo. Então a REC fica igual a 30 dividido por 3. Dessa forma, eu tenho que REC ela é igual a 30 dividido por 3, 10. 10 o que, galerinha? 10 ohms. Então, dessa forma eu encontrei a resistência equivalente dessa associação, que vale 10 ohms. Beleza? Então, olhando aqui nas nossas opções, só existe uma opção que oferece esse valor de 10 ohms, que é essa aqui, ó. Eu já poderia marcar ali como certa e dar por finalizado a questão, se eu tivesse, por exemplo, um tempo de prova ou algo do tipo para fazer. Como aqui não é o nosso caso, nós vamos mais a fundo para encontrar o outro valor que foi pedido, já que ele pede também, ele afirma aqui ao lado, né, que existe uma corrente, ele dá os valores de corrente. Bom, vamos fazer o seguinte, entre os terminais dessa associação, foi colocado uma DDP de 12 volts, certo? Então, foi colocado aqui, ó, entre os terminais da associação, uma DDP de 12 volts. Beleza? Pede-se também o valor de corrente. Bom, corrente segundo Ohm, podemos fazer o seguinte, ó. A corrente nada mais é do que a tensão dividida pela resistência. Nesse nosso caso aqui, qual será a resistência em questão? A resistência ela passa a ser a REC. Porque uma vez colocando os resistores em associação, eles passam a adquirir outras características. Então, se eu coloco todos os resistores em paralelo, eu assumo a menor resistência que o conjunto é capaz de oferecer. E essa menor resistência, ela deve ser menor que o valor do menor resistor que está colocado na associação. Ou seja, apesar de eu ter três resistores de 30 ohms cada, a resistência equivalente ela vai ser 10 ohms menor do que o valor do menor resistor associado. Então, nós podemos fazer aqui a substituição pelos valores que nós já temos. A tensão equivale a 12 volts entre os terminais, a REC equivale a 10. Então, se eu divido 12 por 10, eu encontro que a intensidade da corrente ela equivale a 1,2 amperes. E dessa forma, nós enxergamos aqui a fundo os valores que são explícitos como possíveis respostas, né? Nós temos 10 ohms de resistência equivalente
e 1,2 amperes de corrente. Restando para a gente marcar a alternativa letra A como a verdadeira. Nesse caso aqui, nós podemos fazer o cálculo dessa forma, porque todos os resistores possuem o mesmo valor. Se, caso um desses resistores possuísse valor diferente, eu não deveria colocá-lo na associação, na quantização, né, da quantidade de vezes que esse resistor foi colocado. Ok? Isso nós veremos com mais calma em outros vídeos, em outras explicações aqui no canal. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Forte abraço, continuem seguindo o canal, indicando o canal para mais conteúdos de qualidade e espero vê-los no nosso próximo vídeo.